Fala, Belo! Estamos começando mais um episódio do podcast mais falado do Brasil, Fala Belo Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Fala Belo, Belo com 2 L's, Oficial. Não deixe de se inscrever e conferir cortes incríveis no Instagram, TikTok e todas as redes sociais. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado mais que especial. Aliás, todos os convidados que estão vindo são sensacionais. Mas hoje eu tenho a grande honra de receber um homem que faz a diferença na vida de tanta gente. Um homem que fez a diferença na vida de tantos trabalhadores da construção civil. Um homem que mudou vidas e muda até hoje. Eu tenho a honra de apresentar para vocês o meu, o seu, o nosso sempre deputado Ramalho da Construção. Bem-vindo, Ramalho. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria a gente estar aqui com os amigos, você que é um grande jornalista, que é um grande repórter e que trabalha sempre na produção de fazer o melhor para a sociedade. O nosso trabalho na construção civil, como também no dia a dia, é servir. Porque se nós não viemos aqui para servir, Fabiano, o que a gente vem fazer nesse planeta? Um tempo tão pouco. É claro que eu quero viver 120 anos, né? Tá chegando. Depois eu conto como é que eu quero morrer, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a função nossa aqui é aproveitar esse pouco tempo para servir as pessoas, para servir o planeta, e como o planeta está precisando, como a sociedade está precisando de debates, especificamente os jovens. Nós precisamos entender o que os jovens querem, porque eu já estou com 76 anos de idade, quer dizer, o pessoal do meu passado serve até para aprender a ouvir, mas os jovens que vêm por aí, eles estão pensando em um outro mundo e nós precisamos compreender e ajudá-los. Eu queria parar um minutinho para falar de um patrocinador muito especial, um patrocinador onde eu conheço de verdade. Sintracom, Sindicato da Construção Civil dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado de São Paulo. Aliás, o Sintracom São Paulo fez e faz a diferença na vida de tantos trabalhadores há tantos anos. Não deixe de conferir, o QR Code está aqui, entre no site e conheça essa linda história, Sintracom São Paulo. Ramalho, eu conheço bem a sua história, eu sou um fã da sua história, um fã de tudo que você fez pelo trabalhador da construção civil, pelas pessoas, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Ramalho, Antônio de Souza Ramalho. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho, alguns anos, só alguns anos, e contar um pouquinho de como foi a sua infância, lá em Conceição do Piancó, na Paraíba, né, Ramalho? Conta pra gente um pouquinho. Conceição é uma cidade, mas eu nasci num sítio chamado Paixão, lá em Conceição, na Paraíba, na roça, uns 3 dias de jegue para não tinha gente civilizado, né? E depois eu vim para essa cidade grande. Minha infância foi uma infância trabalhando na roça com a minha mãe. Eu sou o filho mais velho de uma família de 11 filhos. Então a gente conhece um pouco da agricultura. E em São Paulo eu vim ser servente de obra, vim ser servente de pedreiro. Eu cheguei aqui em 1968. Quer dizer, eu morei em alojamento de obra, barracos de obra, né? Na época, São Paulo era São Paulo da Garoa, já faz 57 anos. Né? E a gente foi galgando espaço. Eu nunca imaginei que um dia poderia ser dirigente sindical e nem político. E acabei se tornando o presidente do maior sindicato da construção civil do mundo. Nem na China tem um sindicato do tamanho do nosso. Fundamos, junto com Luiz Antônio de Medeiros, a Central Força Sindical. Fundamos uma confederação e me tornei até deputado por 2 mandatos. Eu vou continuar na política, principalmente ajudando as pessoas, e agradeço aqui a oportunidade. Quero aqui dizer para os teus telespectadores, e eu vou te mandar para você sortear aí 10 livros, Marca da Fé, Que bacana. para que o telespectador conheça um pouco a minha história. Isso está no Marca da Fé, mas pode conhecer com outro também, trajetória de uma categoria. E por esses dias nós estamos lançando um livro com mais de 300 páginas, que é Experiência e Negociações. Quer dizer, ser velho tem 2 vantagens, Fabiano, e uma desvantagem. Quer dizer, a experiência é uma delas. Experiência é uma delas. E o que é triste, a desvantagem pior disso tudo, é que a gente começa a encontrar as pessoas da nossa idade, um pouquinho mais velho, e aí pergunta, e fulano, como é que está? Ele morreu, né? E o outro morreu, né? Como eu estou com 76 anos e vou viver até os 120 anos, então eu estou tranquilo. Imagine quanta gente vai ainda. Você sabe de que eu gostaria de morrer, né? Sei, você já falou.
Então, é isso aí. É isso aí, Ramalho. Ramalho, eu acho a sua chegada em São Paulo, eu tenho curiosidade de saber como foi quando você chegou aqui em São Paulo, como foi olhar tudo aquilo, aqueles prédios, na época já estavam construindo, né? Há 57 anos atrás, estava começando o centro de São Paulo as construções, né? Como foi olhar tudo aquilo lá? Você já se viu na construção civil naquele momento? Não, eu cheguei em São Paulo, eu vim para São Paulo de ônibus. Na época as pessoas costumavam vir de Pau de Arara. Sei. Por algum motivo eu vim num ônibus velho pra caramba, que era de alguém conhecido da família, né? De Tinezinho, né? E a estação rodoviária, a rodoviária ficava ali ao lado do sindicato, onde você mora, Baixada do Sim, Glicério. Baixada do Glicério. Né? Quando eu cheguei ali em 68, São Paulo estava começando o milagre econômico, foi nos anos 70. Estava meio parecido com hoje, faltava mão de obra, né? E ali, ao descer na rodoviária, tinha umas Kombi, né, com agenciadores. E eles iam agenciando. Quem sabia ler e escrever bem, mas e tinha onde morar, esse pessoal era levado para a área metalúrgica, especificamente São Paulo e o ABC. Né? E quem não sabia que você soubesse ler, mas não tinha onde morar, você era encaminhado para a construção, porque tinha facilidade de você morar no canteiro de obra. Como eu não tinha ninguém aqui que eu conhecesse, tinha parentes, mas eu não conhecia, então me levaram para trabalhar no canteiro de obra. A minha primeira obra foi na Avenida São João. Esse prédio não está habitado até hoje, 57 anos. Aonde fica esse prédio no São João? Fica ali em frente ao lago ali, da onde tem a igreja do Paissandu, né? Ah, no Paissandu, sim. Do Paissandu. Então, esse prédio até hoje não está habitado, tem um estacionamento. Puxa vida. Porque aquilo eu acho que era da época de uma grande empresa chamada da Rui Vitória, eles deixaram ali mais de 100 prédios no centro de São Paulo, a maioria invadida, aquele não está. Aqui tem alguém tomando conta. Agora, a pergunta que você fez, assim, como é que eu me vi? Agora, você imagina o cara sair da roça, né? Onde não tinha nem transporte, o carro assustava a gente, né? Quer dizer, eu entrei no ônibus morrendo de medo de assustar. Aqui, O que é isso, né? Como é que acontece isso, né? E chega nessa selva de pedra que você se perde aqui. É lógico que não tinha a quantidade de habitação que tinha hoje. São Paulo, em 68, tinha aproximadamente 5 milhões e 100 mil habitantes. São Paulo hoje passa de 12 milhões de habitantes, né? E era uma cidade boa para ganhar dinheiro, porque as coisas também eram muito baratas. Eu comecei a trabalhar na construção como servente de obra, ganhava um salário mínimo, né? E com salário mínimo dava para a gente viver confortavelmente. Depois eu fui fazendo carreira na empresa, né? Passei por várias profissões, mestre de obra, carregado geral, só não fui o dono da empresa, porque eu ainda sou empregado da mesma empresa até hoje. Né? Isso foi uma experiência que a gente se assusta no começo, depois vai se adaptando, você vai se acostumando. Imagina que o lugar onde eu nasci, 40 graus na sombra, né? Nossa. Aí chego aqui na cidade da Garoa, 2 graus, 5 graus abaixo de zero, né? Terra da Garoa chovendo toda hora. Hoje, com 9 graus, eu morro de frio. E já estou em São Paulo há 57 anos, você imagina no passado. Às vezes eu ia trabalhar, e quando eu pegava o grifo ou a enxada para trabalhar, a mão congelava, ela ficava dura, né? Naquela época não tinha nenhum benefício os trabalhadores. Me levaram lá na obra, um mestre espanhol me recebeu, o seu Vicente, e daquele jeitão do espanhol, e falou: você não tem onde... Não tem. O que você quer fazer? Eu falei: olha, eu não sei fazer muita coisa, né? Profissão não tem. Falei: servente é. Então você escolhe, tem que trazer uma pá ou uma enxada. Enxada eu sabia, da roça, né? Entendia. Pá, seria que diabo que é pá, né? Aí fiquei por ali, perguntei a um dos companheiros da obra, falei: onde é que eu posso comprar uma enxada, né? Ele falou: na Casa da Boia, né? Lá no centro de São Paulo. Só atravessar a rua, Florencio de Abreu? Florencio de Abreu. Eu já ouvi falar. Florencio de Abreu. E aí eu fui lá, lógico, a ignorância, não sabia para que era. Lá na Paraíba a gente queria enxada das melhores, né? Enxada para carpir mata. Eu falei: eu quero comprar a melhor enxada que você tem aí, né? Aí me deram a enxada, que era enxada de capim-mato, né? Eu vou lá, me apresento na segunda-feira para trabalhar com a enxada, só que a enxada não era aquela, né?
Que lá não é roça, era para... Sim, sim. Então o pessoal já viu o tamanho da minha ignorância na área do mundo da construção, né? E o mestre, mesmo assim, entendeu aquilo, colocou para trabalhar com o pessoal lá, arrumou até uma enxada para mim quando eu comprava outra. Ele falou, essa enxada eu vou levar para o meu sítio e vou te dar uma, né? Pode, claro, né? E o cara chegou um dia lá para mim e falou, ô, baiano, você vai por aí e me traz uma jirica, né? Falei, meu Deus do céu, jirica aqui na obra, né? A Paraíba é um jumento, né? Eu vi que tinha uma corda aqui, peguei a cordinha e andei pela obra atrás da jirica, estou procurando a jirica, né? Procurando a jirica. Daí a pouco o cara foi atrás de mim, deu uns berros, pô, cara... Falei, meu amigo, você não achou a jirica? Eu falei, não, a jirica não, eu achei a corda. Mas a jirica não, você sabe o que é jirica? Eu falei, na Paraíba é de carregar lenha, a gente andar a cavalo, burro, né? Não, meu filho, isso aqui é um carrinho de carregar concreto. Aí foi lá e mostrou, você morre de vergonha, mas não sabia mesmo, não. Mas eu fui o passo a passo, se bem que eu fiquei muito pouco tempo como servente de obra. Logo eu já caí na graça do mestre, passei a tomar conta de uma turma, daí aprendi a profissão de pedreiro, de eletricista. Encanador, cheguei até a ser encarregado de encanador. E depois eu virei mestre de obra e depois encarregado geral da empresa. Então, essa é um pouco da minha vida aqui em São Paulo. A gente aqui, eu vim da roça, que eu tive a oportunidade de terminar o 2º grau. Não terminei engenharia, mas fiz até o 3º ano lá na UMEC, na Universidade de Mogi das Cruzes. Sim. Daí a vida foi me levando no dia a dia de observar que podia melhorar um pouco aquele setor da construção. Construção, na época, você só tinha um pagamento por mês, dia 10 de cada mês. Né? Não tinha como hoje ter um vale de adiantamento, não tinha café da manhã, não tinha lanche da tarde, não tinha uniforme, não tinha bota, não tinha nada. Você trabalhava de chinela havaiana ou daquelas corrilepe, que era um chinelo improvisado de pneu de carro que você fazia, porque talvez era o melhor porque protegia mais o pé. Né? E ao longo do tempo eu falei, olha, isso precisa mudar. E eu tive uma coisa que me favoreceu, duas que me favoreceu. Uma foi eu ter procurado o sindicato, era uma casinha ali onde você mora. Né? Uma casinha. Era uma casinha onde tem hoje ali os cursos, era uma casinha muito simples. Isso em que ano? Em 1968. 68. 68. E a outra foi que uma semana depois eu conheci um primo que era vereador de São Paulo, Fausto Mar de Lima. Eu encontrei um conterrâneo lá na obra e falou, pô, você é de onde? Da Paraíba. De onde? Conceição do Piancó. Ah, tem um vereador aqui que é paraibano e ele é de uma cidade vizinha a Conceição do Piancó, que é Itaporanga, eu também sou de lá. Antigamente ela chamava-se Misericórdia, né? Você não quer conhecer? Quero, vai fazer a política na Paraíba. E ele morava em São Miguel Paulista. Eu fui lá no final de semana, num domingo, conversando com ele, eram primos. Você é filho de quem? De Noé de França Ramalho. Rapaz, a minha mãe é Ramalho, então nós somos primos. Que coincidência. E aí eu comecei a acompanhar o Fausto, porque era um nordestino que defendia muito os nordestinos. Ele era um grande defensor dos nordestinos. Mas ele já estava eleito deputado estadual. E no ano seguinte, em 69, ele tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa, 15 de março. E dia 16 ele foi cassado pelo AI-5. Ele fez um discurso na posse que não agradou os militares e foi cassado. Depois, com a cassação do Fausto, nós passamos a colocar na política o irmão dele, o Edson, 2 vezes também vereador, 2 vezes deputado, mais outro irmão jovem, né? E eu passei a participar muito da vida do sindicato. E em 73, ou seja, 5 anos depois, foi inaugurado aquele prédio que vocês conhecem, que é onde fica a estrutura do sindicato. Na Rua Conde de Sarzedas, Na Rua Conde de Sarzedas. A casa também era na Conde de Sarzedas, mas era uma casinha ao lado, onde era um ambulatório médico, né? Sim. E ele foi inaugurado pelo ministro do Trabalho Arnaldo Prieto, o governo de Ernesto Geis. E escolheram 2 pessoas para entregar uma placa, ou 2 associados para entregar uma placa ao ministro. Eu, que na época
tinha ali 23 anos, mais ou menos, 73, 23, 24 anos. E o Abel, que já tinha mais de 80 anos e morreu com 112 anos. Nós entregamos e participamos ali da sala de reunião, mas o ministro ficou conversando com o Emílio, que era nosso assessor, com o presidente Décio, outras autoridades estavam lá. E uma assessora do ministro me chamou, era muito magrinho, e aí falou, nossa, você é muito magrinho assim na construção. Eu falei, mas já tenho 5 anos de construção. Como é que é a construção, né? Eu comecei a explicar que não tinha nada, a gente precisava lutar para que pudesse ter algum espaço a mais. Ah, não tem alimentação na construção? Não, não tem. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um projeto para mostrar para o ministro. Na área de alimentação, talvez a primeira, e depois na área de segurança do trabalho. E ela fez, né? Uns anos depois, chamaram o Emílio, que era nosso assessor. O Emílio foi assessor também do Ernesto Gás. E chegou lá quando foi criado o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas até hoje não é obrigado, só se negociar. Isso em 76 já, 3 anos depois. E em 77 foi criada a NR18. Era uma norma ali com menos de 100 itens, e que não valia para muita coisa. E eu comecei uma grande luta em 90 para melhorar essa coisa das condições no local de trabalho. E acabei de 90 em 95 negociando a NR18, que é essa que está até aí. E em 89 eu negociei o primeiro café da manhã para os trabalhadores da construção civil. Era um copo de café com leite e um pão com margarina, né? E uma cesta básica de 18 quilos. Um pouco estranho, porque era 10 quilos de arroz e 4 de feijão. Mas os empresários que forneciam isso, forneciam feijão que não cozinhava, arroz que não cozinhava. De né? péssima qualidade. Péssima qualidade. E foi avançando para a gente chegar até onde nós estamos. Hoje o trabalhador recebe um vale de alimentação de R$ 485, recebe hoje tem café da manhã, até padaria na obra, pão quentinho, você conhece, né? Aliás, padaria na obra é uma sugestão sua, né? Uma ideia sua, né, Mário? Não é ideia minha, foi uma criação minha. Criação sua. Há uns 5 anos atrás, eu entrei para o Capricho para acabar com a alimentação podre no canteiro de obra. Porque eu queria dinheiro para o trabalhador escolher e comprar o que ele queira. E num grande debate com a empresa da construção civil, a diretora, não vou fazer, até porque a comida deles era boa, tinha 3 empresas que a comida era boa. Mas eu achava que tinha que ser para todo mundo. Ela um dia me chamou e falou, Ramalho, me dá 90 dias para reincidir os contratos, mas eu quero te fazer uma proposta. Que tal a gente dar pão quentinho para o trabalhador? Falei, Patrício, mas nem na minha casa eu tenho pão quentinho. Não, mas o trabalhador vai ter. Mas como que é isso? Padaria na obra. Falei, rapaz, como é que faz padaria na obra? Né? E, não, vamos fazer com piloto e depois você vai ver. E isso deu tão certo. Hoje nós temos aí uns 800, um pouco mais, canteiro de obra com padaria. Isso foi feito de obra em obra, mas muitas das construtoras optaram por isso, porque facilita a vida deles também. Você pega a construtora aí que tem mais de 100 gatos. Se esses gatos fossem levar, cada um levava uma garrafa de café, pão azedo, pão murcho, né? Coisa estragada, frio estragado, né? Hoje não, é tudo fresquinho. Onde tem a padaria, o pessoal toma café num copo de vidro, né? E ele tem o lanche num prato de vidro, como deve ser a coisa para o cidadão, né? Não é nem essa coisa descartável, né? É coisa de cidadão, uma coisa digna, né? E nós conquistamos outras coisas, vale de adiantamento, 40% de salário até o dia 20 de cada mês, hora extra 60%, conquistamos seguro de vida, hoje R$71 mil, o Secons, que é uma coisa importante, já tinha, mas nenhuma empresa aplicava, né? Que é um ambulatório médico para o trabalhador e toda a família dos trabalhadores, e a NR18 trouxe uma condição muito boa para os trabalhadores, que era um outro sonho meu acabar com alojamento em obra. Se eu vivia alojamento em obra com rato, barata, pulga, com aqueles insetos todos, eu comecei a ver se não é local para um cidadão conviver, né? E foi quando eu insisti na norma que precisava acabar com isso. E um empresário aí, muito inteligente, já saudoso,
Antônio Carlos Gomes, né, do Rio de Janeiro. Ele me chamou nas negociações, aquilo era tripartite, um terço do governo, um terço dos empresários, um terço dos trabalhadores, eu representava a força. Ele falou, Ramalho, sabe como você acaba o alojamento em obra? Eu falei, não. Ele falou, vamos colocar aí que pode ter alojamento em obra. Falando que pode. Pode. Eu falei, pô, pode ter, só que o alojamento em obra vai ter cama com 10 centímetros, 30 de densidade, fronha, travesseiro, precisa ter lavanderia do lado, precisa ter aquecimento, detetização, desratização. Aí você vai ver que nenhum empresário quer mais dar isso aí, né? Porque a gente não acabava, porque também interessava o trabalhador. Morar de graça, então ele morava de qualquer jeito ali, né? E isso realmente deu muito certo. Eu topei fazer aquilo. A CUT não topou, outras centrais não topou, mas nós fomos trabalhando, aprovamos aquilo. Eu apoiei por muitos anos disso, por ter aprovado, porque nós aprovamos assim. Empresas que já estão trabalhando, elas têm até 3 anos para mudar, até 3, para fazer isso. As que vão construir agora, até 1 ano, que é para colocar isso no custo da obra, né? E, resumindo, hoje não existe mais, porque os empresários começaram a bater em mim e falavam assim, olha, então você quer hotel de 5 estrelas para o peão, né? Eu falei, o senhor quando vai em algum lugar não fica no hotel desse? Não fica no hotel? Acho que fica até num hotel melhor. E com isso nós acabamos e passou o trabalhador trazer a família para ficar junto. Porque era uma outra coisa horrível. Você imagina o cara que é casado, eu na época era solteiro, né? Mas quem era casado, deixava a família no Nordeste e vinha trabalhar aqui nos porão de obra. Quer dizer, naquele tempo não tinha telefone, não era só celular, não tinha telefone nenhum. O telefone você tinha que ir para uma cabine, não sei aonde, marcar com outro que ia encontrar lá, se conseguisse ligar, porque era através de fio, né? Era difícil. A coisa mais difícil do mundo era fazer uma ligação para a família. Então o pessoal vivia muito com carta. Como a maioria era analfabeta, então era outra desgraça, ninguém sabia o que o cara escrevia, né? E acontecia muitos problemas sérios, porque está lá a mulher sozinha, cuidando dos filhos, né? Um ser humano, e ainda em todo lugar tem um malandro, falando, teu marido está em São Paulo, ganhando muito dinheiro, está com outra, né? Então era uma situação muito difícil. Né? E aqui o cara fazia a mesma coisa, falava assim, tu acha que tua mulher está saindo com outra? Então era um problema sério. Depois que nós acabamos com essa pouca vergonha, o cara resolveu alugar uma casinha e trazer a esposa para cá. Claro que isso tudo cresceu, uma coisa que hoje, infelizmente, leva a 28 milhões de famílias que não tem casa para morar, que foi as invasões, as ocupações, aí veio Paraisópolis, Heliópolis, né? Que alguns políticos maldosos, eles motivavam as pessoas para invadir aquilo para ganhar dinheiro, e você saía do barraco da obra e ia morar no barraco da favela. Até eu não sei qual era o pior, mas pelo menos ele estava com a família. Sim. Estava com os filhos, estava em algum lugar, e continua até hoje. Porque esses barracos muito fazia de madeira, e por dentro ele ia fazendo as paredinhas dele lá, porque de madeira a prefeitura não podia proibir, e se fizesse de... Mas ficaram, está aí até hoje, né? E o Brasil continua hoje com déficit habitacional um pouco mais de 7 milhões de moradia, muito embora naquela época já era 7 milhões. Já era naquela época? Já era 7 milhões. Então hoje é muito mais. Com a diferença, hoje nós somos 12 milhões em São Paulo e na época nós éramos 5. Né? Mas continua. Mas o que é que aumentou? O que aumentou é as famílias que moram em residências não adequadas. São 28 milhões de famílias no Brasil que moram assim. 28 milhões? 28 milhões. Não é São Paulo. São Paulo deve ser um terço disso aí, deve ter uns 2, 3 milhões de famílias aqui que moram nessas condições. Por isso eu acho que a palestra do nosso vice-prefeito aí, o Coronel Melo, dela será muito importante para que o trabalhador conheça o que a prefeitura está fazendo. Né? Esse grande projeto de trazer o governo do Estado, com a prefeitura, tudo para o centro de São Paulo, para revitalizar. Esse trabalho que está sendo feito com a Cracolândia, mas acabou com a Cracolândia? Não, não acabou e não vai acabar. Mas isso melhorou muito, porque à medida que você limpa o centro, dividiu aí em 20, 30 Cracolândias pequenas, eu acho que facilita muito mais a polícia para prender o traficante e facilita muito mais também o assistente social convencer essas pessoas que precisam fazer um tratamento e outras até trabalhar.
né? Mas isso quem vai falar vai ser o Coronel Melo. Né? O meu pessoal tem mostrado alguma resistência, principalmente sindicalista, porque o coronel de direita é bolsonarista, né? E é. Agora, como eu não sou de direita nem de esquerda, né? Eu sou daquilo que é importante, e eu tenho uma lembrança do coronel muito boa, porque ele praticamente deu uma boa arrumada no CEAGESP. Aquilo era um poço de corrupção. Ao redor, né? Não, dentro mesmo. Dentro, tinha lá um dentro. sindicato ali que... Até eles estão putos comigo, porque eu estive com o vice-prefeito, com o coronel. Tinha um sindicato ali que recebia R$150. Coitado do cara que empurra a carrocinha, carrinho para fazer entrega lá, sai de uma lojinha para levar até o carro, essas coisas. Ele ganha um salário mínimo. E desse salário mínimo ele tinha que dar R$150 para um sindicato que tinha lá, que dividia depois com os políticos. Né? Mas é muita coisa. Né? E o coronel prendeu todo mundo, acabou com aquela pouca vergonha. Hoje não sei como está, até eu vou voltar lá para ver como é que está. Mas eu vou perguntar também ao coronel. Sim. É uma das perguntas que nós vamos fazer. Como é que está o CEAGESP hoje? Como é que foi até onde ele teve a dificuldade de fazer, né? E como é que está hoje? Né? Mas o que chamou muita atenção para se aproximar do vice-prefeito é o trabalho social que ele está fazendo. Ele vai de ônibus, ele vai de metrô, ele vai, né, conversar lá com aquele irmão que é um sofredor, que é vítima da própria sociedade. E nós precisamos tirar ele da sociedade, não querer mais ainda aprofundar ele nas drogas, mais ainda naquelas coisas absurdas. Mas isso nós vamos questionar o nosso vice-prefeito, ele com Dia certeza. 18, né, Ramalho? Dia 18. Dia 18, agora sexta-feira que vem. Tem um podcast no sindicato com ele. Às 8h30 e às 10 horas tem o evento com ele. Que bacana. Com certeza vai estar alguns empresários também, mas pelo menos uns 500 trabalhadores estarão lá. E nós queremos conhecer um pouco. Eu já estou sentindo que o centro de São Paulo está bem vazio. Isso vai valorizar bastante o imóvel do centro de São Paulo, porque também tem um projeto aprovado que você pode trabalhar no retrofit e ainda se tiver condições onde colocar aquelas casas velhas no chão, fazer prédio com 70, 80 andares, né? E sem pagar ortogoneurótica, que são uma vantagem. Ainda mais negociando as dívidas que tem com a prefeitura, com o banco, sei lá com quem. Eu acho que isso é bem melhor do que a gente ter ali, não sei quantos prédios tem. Eu acho que o coronel deve falar isso dia 18, né? Mas eu imagino que deve ter mais de 100 prédios ocupados, para não chamar invadido, né? Eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento do Ministério das Cidades e eles não gostam que a gente chame invadido, né? Chama ocupado. Eu não sei qual a diferença. Para mim, invadido, ocupado... Hoje em dia tudo é mimimi, né, Ramon? Não é? Tudo. Para mim, né, isso não tem muito essa coisa de rodeio, você colocar apelido numa coisa que não existe, né? Para mim, ocupado sem a autorização do dono é invadido mesmo, né? Né? E eu acho que isso é uma coisa que pode ser trabalhado. Quem está lá também é vítima dos organizadores da baderna, do crime. E agora, em vez de a gente atirar pedra, eu quero estar junto aí construindo pontes. Eu sou da construção civil, o que mais eu faço na vida é construir ponte. Hoje mais uma ponte de cidadania, ponte de amizade, ponte de relacionamento, mas também a ponte de concreto eu sei fazer. Agora, Ramalho, eu estava me dizendo que direita, esquerda, eu acho que o cidadão, tanto o cidadão quanto o político, ele tem que parar com essa coisa de direita, esquerda e criticar um lado, criticar o outro. Eu acho que todos deveriam pensar em trabalhar para as pessoas, para os munícipes, né? Eu acho que tem que acabar com essa guerra que tem entre lado de direita e esquerda. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar no próximo. Foi o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como se fosse você mesmo, né? E eu acho que tem que ser assim. E pelo que eu conheço do Ramalho da Construção, tem sido assim, né? O Ramalho sempre ouviu todo mundo, sempre conversou com todo mundo. Se o Ramalho acha que está certo, ele apoia. Se ele acha que não está certo, ele já descarta na hora e não enrola. Isso é muito bacana. Eu, particularmente, gosto dessa característica sua que você tem. Eu acho que sim, sim, não, não e papo reto, como a molecada diz hoje em dia, né? Então eu queria perguntar para você, Ramalho, como foi na Assembleia? Como foi você como deputado? Olha, antes de chegar na Assembleia, você falou de Jesus, né? Eu acho que Jesus foi o maior político da história dele e um grande revolucionário, porque ele pregou e conseguiu fazer mudanças. Infelizmente, isso se transformou em religiões
e na maioria para explorar o militante, né, o cooperador, né, e que a gente vê que acaba tirando do bolso desses coitados 10%, mais da sacolinha, mais não sei de quê, né, para a igreja, quando deveria ser para quem precisa, né, devia ter um grande trabalho social. Mas nada contra, hoje cresceu muito politicamente, e a bancada evangélica hoje é muito grande, né, mas de qualquer forma eu acho que você falou tudo. Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés em praticamente um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por si mesmo. A gente precisa ver até onde nós estamos amando ao próximo a si mesmo. A Assembleia Legislativa, eu acho que foi um aprendizado importantíssimo, né? Eu fiquei lá 1 mandato e meio, quase 2 mandatos, né? Deu para a gente ajudar algumas pessoas, principalmente na área de saúde. Eu ajudei muito as Santas Casas de Misericórdia. As emendas nossas foram tudo para isso, mas talvez eu tenha trabalhado na Assembleia sem muito foco na política. Quer dizer, eu tive cidade que eu mandei mais de 2 milhões de reais e não tive um voto, né? Mesmo porque eu fui um dos parlamentares que adotei lá não ter esse negócio de pegar dinheiro de emendas, muito menos, né, do assessor, que dizem que tem essa prática lá. Me chamaram um dia para uma reunião lá, eu falei, não vou, não sou contra, então ninguém chama mais. Tá bom, não chama porque eu não participo. E depois o pessoal conversava muito, o Fernando era meu chefe de gabinete, ele pode até um dia fazer aqui um podcast para contar melhor isso aí. Muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Né? E consultava, Fernando, quanto é que vocês dão para o deputado? Ele falou, não, aqui não damos, o deputado não deixa a gente pagar nem cafezinho para ele, né? E assim também eram as emendas. Eu sempre mandei muita emenda, que eu devia ter pensado também. Se um dia eu voltar para a Assembleia, eu quero mandar emenda onde eu tive voto, né? Mas eu tinha, na época, olha, eu tenho que ajudar qualquer um, se ele votou em mim ou não votou em mim, até porque eu sou deputado de todos eles. Mas, infelizmente, na política, na sociedade, as pessoas não vêem muito assim. E eu acho que também hoje eu penso que é até injusto, porque tem uma cidade que votou em mim, que trabalhou para mim, e eu dar dinheiro para uma que eu não tive nem voto. É injusto. Né? Então, eu acho que é uma questão de justiça. Mas a vida, ela é um aprendizado, eu sou um eterno aprendiz. Quer dizer, disse Sócrates, escreveu Platão, só sei que nada sei. É o meu caso, eu continuo aprendendo aos 76 anos de idade. Mas foi uma experiência boa, maravilhosa, relacionamento muito bom com os deputados. Eu tinha um relacionamento, por isso que quando você falou direita e esquerda, tinha um ótimo relacionamento com Gianazzi até hoje, ele tem uma consideração enorme, que é esquerda para valer, né? Sim. E tinha uma ótima com o Major Olímpio, né? Que era da bancada da bala, né? Então todo mundo me respeitava e eu continuo assim. Eu acho que direita e esquerda precisa entender melhor o que faz, porque você mesmo disse aí que é essa coisa hoje. Ou o cara é trampista, bolsonarista, ou ele é lulista, não sei de onde. Eu acho que nos dois estão errando, porque nem o Bolsonaro, nem o Trump, né, é tudo isso que os apoiadores deles falam, né, tão bandido assim, e nem o Lula de esquerda. Falar com o Lula de esquerda, olha o mistério do Lula. Né, o Lula no centro de direita, muito mais para a direita mesmo, né? Porque eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acredito que a gente tem que fazer coisa para o povo, né? E eu sempre pensei nisso. Né? O Bolsonaro teve, por exemplo, alguns ministros que eu sempre respeitei muito, né? Eu vou dar um exemplo do próprio Tarcísio, né? Que é um cara também que não é de direita nem de esquerda, muito embora ele diga que ele é de direita, eu tenho certeza que não é. Ele foi diretor do Lula para gerenciar, né, tubulação do gás. Ele foi diretor do DENIT no governo Dilma. E foi ministro de infraestrutura no governo Bolsonaro. Não é que esse cara é direita e esquerda, né? É o verdadeiro político, tem que se dar bem com os dois lados e trabalhar. Ele é um técnico humilde, eu tenho um respeito enorme pelo né? Tarcísio, né? É um cara que onde ele trabalhou, deixou um exemplo a ser seguido. Foi assim, quando ele foi servir lá fora, no Haiti. Eu tenho um amigo que também chama Coronel Melo, mas ele é do Exército, né? E ele me disse, servindo lá no Haiti, um certo dia ele teve que negociar porque tinham sequestrado o Tarcísio, né? E a gente vê que ele é uma pessoa que cuida de família. É muito difícil ser governador
ou prefeito, ou presidente da República, porque a gente não agrada a todos. Verdade. E mais que isso, por trás da gente tem um monte de nego que pensa o contrário e tira vantagem. Né? Porque o que mais tem aí quando fala o político indecente, mas é quem trabalha muitas vezes com política. É ele que faz tudo aquilo para levar vantagem. Isso, quando essas coisas vêm estourar, quando o cara quase terminou o mandato, né, a imprensa às vezes não consegue fiscalizar isso antes, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, né? Mas eu acho que quem deveria ser o fiscal disso mesmo é a sociedade, é o eleitor. O melhor fiscal para o político é o eleitor. O saudoso Ulisses Guimarães falava o seguinte: se é uma coisa que mete medo em política, é colocar gente na rua. É o eleitor fiscalizando o que o executivo faz. E nós, eu acho que o Brasil, que é um país rico, um país sem guerra, né? Um dos maiores países do mundo, nós agora estamos aí na 9ª economia, vamos lutar para ser a 6ª economia do mundo, e eu acho que o eleitor é você, eleitor, que precisa fiscalizar o seu vereador, é preciso você fiscalizar o seu deputado, o seu prefeito, seu governador, o seu senador, né? Seu presidente da República, né? Cabe a você fazer isso. Quer dizer, cabe a você acompanhar passo a passo, porque se você acompanhar e você realmente reagir e ir na rua, não adianta rotar marimbondo em casa, ninguém escuta, mas colocando na rua, vindo aqui para o podcast falar, vai na imprensa falar, vai em alguns lugares, nós podemos inibir um pouco essa prática criminosa que muitos políticos praticam. Mas me parece, posso até estar errado, se alguém me convencer, que quem é errado no Brasil não são os políticos. O grande erro do Brasil é do eleitor. Porque se você perguntar agora aqui, no seu programa, se o cara sabe em quem ele votou para vereador... Não se lembra. Né, para deputado estadual, federal, provavelmente mais da metade não se lembra. E ele vai continuar sendo responsável por isso, ou porque ele não lembra em quem votou, ou porque ele votou porque o cara comprou, deu dinheiro, ou porque ele nem foi votar, ele foi para a praia tomar uma cervejinha e pagar a multa lá, sei lá, R$2, R$3, né? Ou porque ele anulou o voto por revolta. Então, são esse eleitor que faz com que um cara que tenha grana compre o voto, convence a pessoa, faça trabalho de marca, se elege e depois esse político tem compromisso com ele. Então, quem deu poder para ele foi o eleitor. Então, uma coisa que eu quero trabalhar muito é dar uma conscientizada no eleitor para ele votar com consciência, né? Ele precisa disso, porque esses dias eu ouvi uma frase, e nessa frase dizia uma coisa que eu não me esqueço, faz mais de uma semana que eu estou com essa frase na cabeça. O povo brasileiro não é um povo. O povo brasileiro é um público. Um povo luta, um público só assiste. Então é muito triste que o brasileiro seja um público, de ver e não querer saber de política, não querer se informar, não querer lutar pelos seus direitos, né? Eu acho que o povo ele tem que se unir e lutar para ter um futuro melhor. É isso que você está dizendo. Tem que votar certo, tem que votar, não tem jeito, e tem que votar certo, tem que votar em quem confie, entendeu? Por exemplo, os trabalhadores da construção civil, que todos eles sabem da sua história, todos eles sabem da história que você fez pelo trabalhador da construção civil, e basta olhar toda a diferença do antes e do depois na construção civil e entender que o ramalho é uma necessidade, principalmente para o povo brasileiro, para o estado de São Paulo. É isso mesmo, meu amigo. Eu acredito que são consciências que a gente vai fazendo, né? Você pega o exemplo dos Estados Unidos. Lá ninguém é obrigado a votar. E você vê a quantidade de gente que votou nessa última eleição? Né? Tanta gente, e votou com consciência, né? Agora o Brasil é obrigado a votar, se não paga multa, e o cara fica nessa dele não saber em quem votar. E pior que isso, às vezes até vota, mas não cobra. Eu, nos canteiros de obra, de vez em quando eu falo assim, você lembra quem votou? Obra 500 pessoas. Fiz isso na Rocantec recentemente. 10 levantaram a mão. Eu falei, mas... E depois eu fui conversar com um que estava lá. Eu falei, mas em quem você votou? Ele falou, não, eu votei num... Olha, eu votei num deputado. Não sei. Né? Aí ele sabia quem votou e não sabia ao mesmo tempo, né? Eu falei, tá bom, se você não sabe nem quem votou, como é que você vai acompanhar a vida do deputado? Então é importante que você vote no deputado, no vereador, no senador, no prefeito.
e vai para a mídia para você acompanhar o que ele faz. Né? Esse deputado tem projetos, apresentou, para onde é que ele está mandando as emendas? As emendas dele são transparentes, né? Ou essas emendas ocultas aí, que criaram aí no governo passado, que não sabem onde vai o destino, né? Você falou aqui de uma deputada que você vai convidar para vir aqui, que eu admiro muito, né? A Érica Hilton, né? Sim. Ela lançou um projeto aí que 76% dos brasileiros já apoia, né? E eu também apoio plenamente, que é a redução da jornada de trabalho, né? Ela fala em reduzir para 36 horas semanais. Eu acho que se reduzir para 40 horas semanal já é um grande avanço. Né? E acabar com essa faixa de 6 por 1, que para as mulheres não é 6 por 1, é 7 por 7. É verdade. Né? Agora, se você olhar para o parlamentar, ela não é nem 6 por 1, ela é 4 por 3. O deputado trabalha 3 e descansa 4. O vereador trabalha 3 e descansa 4. Eu fui deputado aqui, quando é que tinha trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo? Era terça, quarta e quinta. Segunda e sexta não tinha, como não tem até hoje. E mesmo terça, quarta e quinta, a maioria não ia nas sessões, não participava dos debates. Ele ia lá, assinava um ponto e sumia, ninguém sabe nem para onde o cara vai, e continua assim. Né? Ele continua cuidando dos negócios dele, menos daquilo que ele foi eleito para poder defender. Né? Eu acho que essa coisa a gente precisa voltar a pensar que, a exemplo dos países de primeiro mundo, você pega parte da Europa inteira, a média lá é 4 horas por semana. Então você trabalha, num caso, segunda, terça, quarta e quinta, né? Você folga sexta, sábado, domingo, para você ter mais tempo para estudar. E outra coisa, os políticos precisavam aprovar uma lei no Brasil, e eu vou continuar defendendo isso, para que as escolas sejam integral. 12 horas de escola. Creche integral, 12 horas de creche. Quer dizer, pública, a mulher que vai trabalhar, então ela sai de casa lá às 6 horas, deixa o filho na creche, e quando ela voltar do trabalho, às 18 horas, ela pega o filho na creche. Você pega a Suíça, é 12 horas. Lá, a criança, ela é obrigada a aprender fluentemente 5 idiomas. 5 idiomas. No caso da Suíça, francês, inglês, que é hoje uma coisa universal, quer dizer, italiano, porque boa parte daquelas cidades lá fundadas pelos italianos, espanhol, porque algumas são espanhol, muitas em outras áreas francês. Então, são isso. Em Portugal, 4. Você tem que falar português, em Portugal, a criança, inglês, né, espanhol e francês, pelo menos. Né? Na Suíça já é 5. Então, isso dá uma bagagem enorme para que o aluno ele possa ter a oportunidade de ficar o dia inteiro estudando. Quando ficar o dia inteiro, eu falo ficar o dia inteiro na escola, não é ficar o dia inteiro num livro. Não, no livro, é assim. Né? Então, você precisa ter lá piscina, você precisa ter jogos, precisa ter teatro, nós precisamos ter a oportunidade das pessoas ser criativas, de ter... dar oportunidade para você ocupar os jovens, para que eles saiam de lá realmente capacitados. O que é que a gente vê hoje, muito? Muitos neguinhos que saem da faculdade e tem médico aí que não consegue passar uma consulta, nem dar uma receita. Né? Aí você não vai ter emprego. É um engenheiro que não consegue fazer a obra. E os bons, é que tem espaço. Aqueles que o pai colocou na escola aí, pega aí um colégio famoso, não vamos fazer propaganda dele agora, mas quem sabe a gente vai buscar para ele patrocinar aí a turma. Opa! Né? Um colégio aí que a mensalidade do filho custa R$21 mil por mês. O cara tem 4 filhos, gasta R$100 mil. Agora, quem estuda numa escola dessa, lógico que ele vai concorrer melhor com o filho do pobre que não estuda, não tem oportunidade. Né? E é esse cara que sai dessa escola depois, vai fazer um curso de medicina, paralelamente ele já está fazendo quase com a residência, e que vai para um hospital, primeiro porque ele escolheu aquilo para ser médico, e é um grande cientista, não simplesmente um médico. Mas são a minoria, mas são os que ganham. Né? Você imagina aí, tem médico aí que ganha por mês aí mais de R$1 milhão fazendo cirurgia. E eu acho que nós precisamos convencer as pessoas para escolher uma profissão para ganhar dinheiro.
né? Ninguém vive sem dinheiro. Essa história aí de muitos que falam aí que eu sou feliz pra caramba sendo pobre. Será? Isso é uma bobagem, né? Sou feliz dinheiro... pra caramba morando embaixo da ponte, comendo miojo no seu... Será que é? Tem uma coisa para ser estudada. Eu não acredito. Eu não sou feliz assim. Eu mesmo sendo trabalhador pra caramba, mesmo no final de semana eu não podia comer um churrasco grande, eu ia lá comprar um frango daquele a televisão de cachorro que fica lá, né? Rolando lá. Frango assado. E era uma maravilha, né? Meu pai vendeu muito frango assado. Pois é, frango assado aí, os caras, a televisão de cachorro, né? Televisão de cachorro. Mas, olha, quanto eu não fiz aquilo? Porque é de acordo com o dinheiro que eu tinha também. Mas é claro, quando você tem dinheiro, você quer ir num restaurante famoso. Quando quer ter dinheiro, você tem dinheiro, você vai viajar. É uma hipocrisia. Se você tem dinheiro, você vai num teatro, vai num bom filme. Você vai comprar um carro bom para ir com a família. Você vai passear com a família num parque, em algum lugar. E nada disso você consegue fazer se não tiver dinheiro. Então, alguém achar que ele é feliz sem dinheiro, para mim é hipocrisia. Eu não compreendo assim. Eu acho que o dinheiro ele traz liberdade. Você está hoje num lugar, você quer ir para outro. Você está cansado, você tem o direito de descansar, né? Mas, Ramalho, depois de uma vida de 76 anos, um pouco mais da metade dela, que você ainda vai 120, né? Eu acho que muito bem vivida. A sua história é uma história merecedora não só de um livro, são vários livros aí para contar a sua história. E eu queria descobrir qual o seu sonho ainda. Você ainda tem um sonho de falar, puxa, ainda faltou isso? Olha, Fabiano, você sabe que eu nunca tive sonho? Não? Não, nunca sonhei. Nunca tive sonho, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, né? As coisas na minha vida, elas aconteceram naturalmente. Agora, eu quero morrer trabalhando. Hoje eu trabalho 14 horas por dia. E se me tirar o trabalho, eu acho que eu morro muito rápido. Aí fica. Porque as coisas elas vão acontecendo. Sim. À medida que você vai fazendo, você vai se descobrindo, né? À medida que você vai escrevendo, você vai descobrindo que tem mais coisa para escrever. Quer dizer, à medida... Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de 89, quando nós criamos o café da manhã, que era um pão com margarina e um copo de café com leite. Chamava Chafé. E nós levamos a isso até hoje, o trabalhador ter 2 pães com queijo, né, uma fruta da época e um café de verdade à vontade, né? Então essas coisas elas vão acontecendo, né? Eu acho que vou trabalhar sempre, não como um sonho, mas como uma luta minha para que nós possamos ter emprego e renda e que as pessoas tenham igualdade, a oportunidade deles usar dos mesmos benefícios. Alguém fala assim, olha, Ramalho, você tem um iPhone, né? E você defende o trabalhador. Eu falei, eu quero que o meu trabalhador tenha um iPhone. Também tem um iPhone, claro. Eu quero que o meu trabalhador tenha um automóvel. Eu quero que o meu companheiro da construção civil não seja o João de Barro, que faz a casa para os outros morar. Eu quero que ele tenha a residência dele. Eu quero que o filho dele faça faculdade ou ele mesmo. Esse é a minha meta de trabalho. Eu gosto de fazer, porque sonhar, a gente sonha até acordado, mas não chega a lugar nenhum. Não basta só sonhar, né? Tem que você tem que sonhar, lutar e conquistar. Você tem que ter fé, perseverança e acreditar que você somando com pessoas, se você construir grupos, a abelha não constrói sozinho, a formiguinha não constrói sozinho, e eu também não consigo fazer uma ponte concreta sozinho. Eu preciso do engenheiro, do mestre, do encarregado, do carpinteiro, do armador, de toda uma equipe ali para se construir uma ponte. A vida, ela é também uma ponte que precisa ser construída. Agora, o que a gente precisa, e isso é também um trabalho que eu faço dia a dia, convencer as pessoas que elas precisam ganhar dinheiro com o suor do próprio rosto. Porque o que a gente vê hoje em toda parte do mundo é expertise. Você pega o Brasil, metade da população, a renda da metade da população, tem 5 caras que tem ela. Equivalente a 110 milhões de pessoas, a renda está concentrada em 5 caras. E se for ver, pessoas que ganham mais de 50 mil por mês, são 141 mil pessoas. No mundo de quase 220 milhões de habitantes, 141 mil pessoas têm renda acima de salário. Pois é, menos de 10%. Tem renda acima de 141 mil.
E outro dado aqui, para ficar mais perto do telespectador nos compreender. 82% da nossa população ganha menos de 3 salários mínimos. Né? Quantos por cento? 82%. 82%. Que ganha menos de 3 coisa. salários mínimos. E somando, 12% ganha menos de 5 salários mínimos. Quer dizer, 5 salários mínimos é equivalente a o quê? R$9.000, R$9.500. Sim, menos de 10 mil. Né? Somente 6% ganha acima de 5 salários mínimos. Que triste isso, né, mano? E aí você fizer as contas aí, se você pegar 2.220.000 e dividir por 141 mil, você vai ver aí que menos de 1% da população ganha mais de R$50.000. Por isso eu apoio totalmente o governo que está aí, que eu acho que precisa taxar os que ganham mais. Um dia alguém perguntou para mim, Ramalho, ninguém gosta de pagar imposto, você gosta de pagar imposto? Eu falei, adoro. Eu gostaria de pagar milhões de impostos. Nossa, mas como assim? É sinal que eu estou ganhando, cara. Quanto mais ganha, mais paga imposto. Quanto mais ganha, eu pago imposto. É. Agora, aqui precisa ter imposto justo. O Brasil não tem imposto justo. O Brasil tem 850 bilhões de reais que é subsídio aos empresários. E 4 trilhões de reais o empresário sonega. Mas ele não sonega sozinho. O operário, às vezes, do cafezinho também sonega, porque ele vai na padaria, ele não pede a nota. Né? Ele dá o dinheiro, ele não está lá. E é claro que o cara da padaria não vai contabilizar, ele não pediu mesmo, né? E virou um costume agora o atendente falar, você precisa de nota não, né? Não quer nota. Não, claro. Ninguém quer dar nota. Não, no mundo eles perguntam se você quer nota de CPF ou CPF, né? Pede, não quer pedir com CPF, pede sem CPF, mas pede nota. Pede, coloca na Santa Casa, lá tem um lugar onde recebe. Claro, Tem... pede, coloca lá, nós precisamos. Porque se todo mundo recolher, né? Se todo mundo recolher, nós vamos, com certeza, baixar o imposto. Construção civil. O trabalhador da construção civil ganha, em média, aí, R$2.500 por mês, o operário, entre o servente e o oficial. Mas a maioria do profissional da construção civil ganha acima de 20 mil em tarefas. Só que ele recebe no olerito dele 2.500, né? E recebe 17.500 em espécie por fora. Quer dizer, aí ele também não paga imposto. Ele não paga imposto de renda porque está por fora, né? Está aí. Sim. Agora, o governo deixou de receber 8% a mais disso aí, 8,5% do FGTS, mais 31% do INSS, que é 11% do trabalhador e 20% do empresário, né? Sim. E deixou de receber, com certeza, imposto de renda no geral. Então, a sonegação do Brasil é uma coisa absurda. Muito grande. Não é que nós temos impostos muito altos por conta da sonegação. E ainda nós temos a malandragem. Não vou falar nome aqui, mas vocês sabem, tem cara aí que tem 300 lojas, é um dos mais ricos do Brasil, e o cara sonega bilhões de impostos. E sonega até legalmente, porque ele vai atrasando, chega uma hora o governo tem aquela coisa lá, que você apresenta uma proposta lá para parcelar em 300 anos, e você parcela aqui que nem o bisneto dele vai pagar aquilo. Só que ele está usando metade daquilo que é imposto para colocar no negócio dele, para ganhar dinheiro com aquilo, montar dinheiro com aquilo. Ou seja, esses empresários ganham dinheiro com o dinheiro nosso. Porque esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é nosso, é o dinheiro de quem consome. Que deveria estar na saúde, que devia estar na saúde, na educação, na segurança pública, né? Enfim, em coisas que beneficiam o Estado. Então, eu acho que é um debate que a gente não sabe muito como chegar, porque tem muito aquilo, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, eu estou falando tudo isso, e de um momento para outro eu viro presidente da República e faço tudo diferente. Porque estando lá, às vezes... Ou viro senador da República, ou deputado, e vou fazer tudo diferente, né? Quer dizer, eu tenho um discurso antes e depois. O discurso é o que me interessa, né? Deputado você já vai ser de novo, né, Amário? Ano que vem você já assume de novo. Não sei, a vontade minha era de não ser mais candidato a nada, né? Mas tanta gente pede. Mas tem muita gente pedindo até para a gente colocar o nome e se não der certo a gente desiste lá no começo. O vice-presidente da República foi um dos que conversou comigo e pediu para... A vontade era, eu estou com 76 anos, era de ajudar esse pessoal mais jovem.
Colocar aí um exemplo, é o Gustavo, gosta de política. Sim. O cara disso aqui tem um futuro enorme, com a ajudinha nossa, né? Você conseguiu fazer um cara desse lá em cima. Mas aí você começa a ver, infelizmente, ainda a velha guarda, não, precisa estar lá por causa da experiência. Então vamos ver, no momento não sou candidato, mas nós estamos colocando um nome. Se o povo entender e a gente construir grupo, que lá na hora da convenção a gente possa colocar o nome, a gente disputa. Sim. Vai depender do que nós vamos construir em todo esse período. Não tenho dinheiro, tenho que construir com amigos, né? E também não vou ficar nessa da gente estar lá toda hora fazendo discurso para carear voto. Eu acho que o povo precisa avaliar o eleitor e o pouco discurso que eu vou fazer é nesse sentido. Veja o que o cara fez antes, porque se fez antes, ele vai fazer como parlamentar. E a sua história? um Mostra exemplo. tudo que você já fez, né? O exemplo. Melhor coisa é exemplo, Fabiano, né? As pessoas têm sempre que olhar no retrovisor e ver que tem exemplos de trabalho. Você vê um saudoso Mário Covas, hoje a gente roda nesses roda o anel por aí, e eu estou muito roda o anel, porque eu moro lá em Carapicuíba, né? Sim. Eu fico falando, olha, que cabeça que foi desse engenheiro Mário Covas. Eu que tomei muitas borrachadas na época dos milicos, né? Para não deixar o Mário Covas apanhar sozinho. Mas um cara que foi prefeito, que foi governador, e se não fosse vítima de um câncer, deveria ter arrumado o Brasil como presidente da República. Faltou isso, né? Faltou esse presidente, né? Faltou esse. É verdade. Ramalho, eu queria te agradecer muito. Não foi só uma entrevista, não foi um bate-papo, foi uma aula. Você acabou de nos dar uma aula e espero que todo mundo que esteja assistindo tenha essa consciência de cada palavra que você falou, que a sua experiência é fantástica. Muito obrigado. Quero que você volte. Quero que você volte outras vezes para continuar essa aula aí que você deu para todos nós. Ramalho da Construção, uma história fantástica na construção civil.